amores, hoje dia 25 de agosto, em português, nós vamos realizar a correção da atividade sobre cordel, tá? E depois nós vamos aprender um pouco mais sobre palavras compostas e realizar uma atividadezinha bem simples, tá? Na aula mesmo aqui, tá certo? Então peguem o livro, coloquem na página 31 para acompanhar a correção. Então a primeira questão diz assim: leia e aprecie os versos deste cordel. O cordel se chama Gralha Azul, tá? Então, essa leitura a gente não vai realizar aqui na aula, porque é muito longa, tá bom? E aí, é importante que vocês tenham feito em casa, tá? Para responder as questões. A segunda questão diz assim: ao ler o cordel Gralha Azul, busque perceber a musicalidade e a sonoridade dos versos. Isso acontece de forma geral, pela presença de rimas, tá? A letra A diz assim: anote as palavras que rimam em cada uma das estrofes. Na estrofe 1, gente, quais são? Ó, as palavras que rimam na estrofe 1 são explorado, espantado, preservado, planta e canta, tá? Na estrofe 2, pinhão, chão, preservação, comer e ver, tá? Na estrofe 3, for, hora e flora, tá? E na estrofe 4, exata, maltrata, mata, rapaz e traz, tá bom? Na letra B diz assim: há rimas entre as estrofes? Explique sua resposta. Então, gente, é importante que vocês percebam que o último verso de uma estrofe sempre rima, tá? Com o verso primeiro da estrofe seguinte, tá? Então, o último verso de uma estrofe sempre rima com o primeiro verso da estrofe seguinte. Então, você vai responder que sim, vai dizer e vai dar essa explicação que eu dei pra vocês. E agora, aquele textinho que eu falei que faria com vocês aqui na aula, né? A gente vai responder ele aqui na aula. Diz assim: acompanhe a leitura feita pelo professor e tente descobrir a quantidade de sílabas poéticas de cada verso. Então, gente, antes de mais nada, eu quero deixar claro para vocês que sílabas poéticas é a mesma coisa de sílabas métricas. E essas sílabas métricas, elas constituem, ou seja, elas formam os versos de um poema, tá bom? Só para deixar claro com vocês. E essas sílabas dos versos, elas não coincidem, tá? Elas não são iguais às sílabas gramaticais, que a gente está acostumado a fazer a divisão das sílabas gramaticais, tá bom? Olha só, esse conteúdo ele é um pouquinho mais complicado, mas o livro traz pra gente ter uma noção do que a gente vai ver mais à frente, tá? Não precisa ficar assustado com isso, tá? É só mesmo pra gente conhecer, ter uma noção, tá bom? Então agora eu vou fazer a leitura, tá? E o texto vai aparecer aqui pra vocês, já feita a divisão das sílabas poéticas, tá bom? Pra vocês conferirem. Quem tentou fazer, né? Quem não fez, aí faz, tá bom? Olha só, então, nas terras paranaenses desse Brasil explorado, Gralha Azul faz um serviço, que o homem fica espantado. Cada pinhão que ele planta, toda a natureza canta. É um pinheiro e um pinheiro é preservado. Então, essa divisão vai ficar desse jeito aí que vocês estão vendo, tá, gente? A terceira questão diz assim: o poema que você leu tem como assunto a gralha azul. Analise as afirmativas a seguir e assinale a correta. Aí o primeiro tópico, o primeiro quadradinho diz assim: o poema apresenta aspectos sobre a alimentação da gralha azul, evidenciando que ela pode ser extinta se não houver pinhões para que dele se alimente? Não, tá? Essa não é certa. Próximo tópicozinho, próximo quadradinho. O poema explica a importância da gralha azul para os pinheiros ou araucárias. Correto, tá? Pode marcar essa daí. E o último tópico, o último quadradinho, o poema busca deixar evidente para o leitor as belezas da gralha azul. Não, tá? Então, o correto é o quadradinho do meio, tá? Você vai marcar o quadradinho do meio. Segundo quadradinho. Quarta questão. Quais ações da gralha azul são descritas no poema? Numere-as de 1 a 4, conforme a ordem em que aparecem no texto. Então, vamos lá. O primeiro quadradinho diz assim: enterra o pinhão com a parte mais fina para cima.
Essa daí nós vamos colocar o número 3, tá? Abaixo desse daí nós temos enterra vários outros. Essa daí é 4, tá? Lá nos outros quadradinhos de cima, corta a cabeça do pinhão, número 2, tá? E o último, come alguns, mas não todos, número 1, tá bom? Quinta questão. Por que essas ações da gralha azul são importantes? Então, você pode dizer que é porque contribuem para a preservação da floresta de araucárias, tá? Tendo em vista que muitos pinhões enterrados vão germinar, tá? Vão crescer ali. Sexta questão. Os versos finais têm um interlocutor, ou seja, há mais uma fala dirigida a uma pessoa específica. Letra A, quem é essa pessoa? Então, é o caçador, tá? O caçador. Letra B, que pedido é feito a essa pessoa? Então, pode ser o caçador que não atire. Gente, é o seguinte: é feito ali um pedido, né? O caçador que não atire na gralha azul. Então, você pode dizer: pede-se ao caçador que não atire na gralha azul, tá bom? Letra C, qual é o objetivo desse pedido? Então, o objetivo desse pedido é fazer um alerta, tá? Que a extinção da gralha azul terá consequências na natureza, pois a araucária perderá seu principal disseminador, tá bom? Vamos agora aprender um pouco mais sobre palavras compostas, tá? Lá no módulo 2, ou foi no módulo 1, não tô lembrado, nós já estudamos formação de palavras, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona a questão das palavras compostas. Então, gente, uma palavra, ela pode ser composta pela junção de outras duas palavras. Então, eu pego duas palavras que já existem, eu junto e formo uma nova palavra. Como, por exemplo, a palavra gralha azul. Gralha é o nome que se dá a uma ave grande, tá? Com penas pretas, que pertence à família, né, de um grupo de aves chamada corvídeos, tá? E aí, gralha e a cor azul é o nome que a gente dá à cor, né? Então, foi feita a junção dessas duas palavras para denominar essa ave, gralha azul, tá? É uma ave aí, no caso, essa ave não tem penas pretas, né? Ela tem penas azuis, por isso o nome. Então, gente, as palavras compostas são aquelas que são formadas pela junção de outras duas palavras, tá? E elas podem ser separadas por hífen ou não. Elas podem vir juntas ou separadas por hífen, tá? Mas se trata de uma nova palavra. Então, sabendo disso, gente, nós vamos agora realizar a resolução dessas questões relacionadas à atividade de palavras compostas, da página 34 e 35, tá bom? Vocês vamos só fazer a letra A para vocês entenderem como ocorre. A primeira questão diz assim: identifica as palavras que formam a palavra composta. Nós temos aqui a primeira, nós vamos fazer a primeira para vocês entenderem. Nós temos a palavra girassol. Quais foram as duas palavras que deram origem a essa nova palavra? Então, a palavra girar, mas a palavra sol, que formou girassol. Então, você vai colocar girar mais sol, tá bom? Do mesmo jeito as outras, nessa mesma perspectiva, é a resolução das outras questões, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, vocês dão pause no vídeo, tá? Respondam aí e aí a gente volta para fazer a correção. Vamos lá. Vamos agora corrigir, tá? Atenção para fazer a correção aí direitinho. Primeira questão diz assim: identifica as palavras que formam a palavra composta. Então, a palavra composta é girassol. Quais são as duas palavras? Girar mais sol, tá bom? A segunda aí, guarda-roupa. Então, guardar mais roupa, tá? Essas duas palavras dão origem à palavra guarda-roupa, que é separada por hífen, tá bom? Paraquedas. Parar mais queda. Então, formou paraquedas. Essa palavra não é separada por hífen. Palavra cachorro quente. Cachorro mais quente, tá? E essa palavra ela é separada por hífen. Palavra pernilongo.
perna, mais longo, tá? E a gente forma pernilongo. Essa palavra ela é toda inteira, não é separada por hífen. Palavra salva-vidas. Salva-vidas, tá? E aí forma a palavra salva-vidas, que é separada por hífen. E a palavra beija-flor. Beijar mais flor. Então, beija-flor, que é separada por hífen, tá? Segunda questão, registre o nome do que está representado nas imagens. Então, nós temos aí porta-retratos, né? E roda gigante, né? Então, a palavra porta-retratos, ela é formada a partir da palavra porta e retratos, né? Então, porta-retratos é uma palavra separada por hífen, tá? E a roda gigante, roda mais gigante. Forma roda gigante, que é também separada por hífen, tá bom? A terceira questão diz o seguinte: ligue as palavras do quadro a seguir e forme palavras compostas. Então, nós temos aí couve, nós vamos ligar para a palavrinha flor e vamos formar a palavra couve-flor, tá? Bate-papo, né? Vamos ligar a palavra bate para papo, bate-papo. Criado mudo, né? Criado mudo. Então, a gente vai ligar a palavrinha criado para mudo, tá? Que é um nome que a gente dá para um móvel que fica do lado da nossa cama. A palavra bem, nós vamos ligar para a palavra estar. Bem-estar, tá? A palavra passa, nós vamos ligar para tempo. Passa-tempo. Vamos formar a palavrinha passa-tempo. A palavra ponta, nós vamos ligar para a palavrinha pé. Ponta-pé, tá? A palavra perna, nós vamos ligar para alta, né? Fica perna alta. Vai, vem, né? Manda chuva, tá? E arco-íris, arco-íris, tá bom? Vai ficar desse jeito aí. Aí embaixo diz assim, registre aqui as palavras formadas. Então, nós temos aqui palavras com hífen. Couve-flor, bate-papo, criado mudo, bem-estar e arco-íris. E as palavras sem hífen, passa-tempo, pernalta, pontapé, vai e vem e manda-chuva, tá? Então, gente, é importante vocês prestarem atenção nessas palavras que tem hífen e nas palavras que não tem hífen, tá? Para quando vocês forem escrever da maneira correta, tá bom? Então, em português, hoje nós vamos ficar por aqui. Um beijo, até a próxima aula.